Olá, seja muito bem-vindo a mais um RLcast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Junity. Eu sou o Henrique Zanini e o tema do nosso podcast hoje vai ser como organizar o financeiro do restaurante. Mas antes da gente começar, quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador Aibu, um aplicativo especializado em cidades pequenas, assim como as que a gente tem atuação, e que serve como marketplace para venda de comida, de delivery e de várias outras coisas. Eu sou cliente do Aibu já fazem muitos anos e tem sido uma experiência muito legal poder contar com eles e compartilhar muito conhecimento, assim como esse podcast, e também acompanhar a evolução deles daí na venda de comida para cidades pequenas. Então, se você, assim como eu, mora numa cidade pequena, tem restaurante em uma cidade pequena, não deixe de conhecer o Aibu, que eles são muito bons. Tem um QR Code aqui na tela que você pode escanear e saber mais informações. E embaixo aqui também na descrição tem o link para caso você queira clicar lá. E se não tiver o Aibu na tua cidade, você também pode entrar em contato e solicitar para levar o Aibu para aí. Então tem duas possibilidades, né? Se já tiver o Aibu, você pode cadastrar o restaurante ou levar o Aibu para a tua cidade. Muito obrigado, Aibu. Então vamos lá, Junti, vamos falar sobre como organizar o financeiro do restaurante. Eu acredito, né, que esse é um dos pilares fundamentais para quem quer ter sucesso, porque geralmente quando os negócios começam a dar ruim, é no financeiro que pega, né? E eu vejo muitos restaurantes querendo aumentar as vendas, e eu tive vários casos de clientes que o problema não era as vendas. Óbvio, não vendia como deveria, mas o maior problema estava no financeiro justamente porque eles não sabiam o que precisava ser feito, ou como ser feito e tudo mais. Então, se você quiser dar uma explicação meio geral, assim, talvez não se aprofundar tanto em detalhes, que a gente vai detalhando, de como que você faz isso lá nos teus restaurantes, como que você organiza o financeiro, enfim. Acho que antes de começar a explicar isso, prefiro voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco da minha história. Para quem não sabe, eu tenho a formação inteira no design, né? E quando fundei o Maemuk, tinha um sócio que chamava Dudu, que é um grande empresário aqui da cidade. E a gente começou esse restaurante com a seguinte divisão. Junity, cuidava da marca, do serviço e da operação, e o Dudu cuidava da parte de administração e gestão financeira, essa parte administrativa. O que aconteceu nesse começo? Quando a gente abriu o Maemuk, que foi o meu primeiro restaurante, explodiu, né? Para a cidade era uma novidade, a gente conhecia muitas pessoas e aquilo foi uma loucura. Então, existia até uma brincadeira na época, né, que a gente contava quantos minutos levava para lotar o restaurante. Uhum. E bombava tanto que quando eu chegava perto da porta, assim, para abrir o restaurante, a gente olhava na frente, tinha um estacionamento, o pessoal estava dentro dos carros, assim, olhando, meio disfarçado, esperando abrir, né? E o Maemuk tem 60 lugares, o recorde para lotar depois que a gente abriu a porta foi 6 minutos. E depois disso ficava fila, 70 pessoas, 80 pessoas para fora, a gente vendia muita comida e era uma loucura. Não só o movimento, mas também a quantidade de dinheiro que passava na minha mão. Uhum. E o que ao longo do tempo eu fui percebendo? Que quanto mais a gente trabalhava, mais conta a gente tinha, mais dívida acumulava e menos dinheiro ficava na minha mão. E na nossa mão, né? Como donos de empresa, enfim. E aí a sensação que eu tinha é que eu estava evaporando dinheiro, né? Porque eu tinha um restaurante mais cheio da cidade, mais bombado da cidade, que mais dava fila na cidade toda, e não conseguia entender para onde é que estava indo o dinheiro. Toda vez que eu consultava o meu sócio, ele também não conseguia entender para onde é que estava indo o dinheiro. E por várias vezes eu cheguei no restaurante pensando em fechar ele, porque eu estava já devendo muito mais do que eu tinha investido para começar. E quando eu chegava e olhava para aquele restaurante cheio, com fila, com um monte de gente, eu pensava, cara, eu não posso fechar isso aqui, porque eu tenho o que a maioria das pessoas quer, mas não consigo entender o que eu estou fazendo com o meu restaurante. Então, se você que está nos assistindo aqui é um evaporador de dinheiro e não sabe para onde está indo o dinheiro do teu restaurante, você está no lugar certo, porque eu acho que o Henrique trouxe um tema hoje para a mesa aqui muito bom. Dito tudo isso, acho que agora a gente pode começar a falar, né? Então, nessa fase, quando eu não sabia o que estava fazendo com o meu dinheiro, quando eu não entendi o que acontecia e que evaporava e eu só conseguia aumentar as dívidas e não aumentava os lucros, quanto mais eu vendia, mais eu devia, eu comecei a estudar o meu faturamento. E a primeira coisa que eu fiz e faço até hoje é anotar absolutamente tudo, né? Então, tudo que você gasta, você precisa anotar. Uhum. Mesmo que você compre uma bala, você vai ter que anotar que você comprou uma bala. Se comprou um palito de fósforo, você vai ter que comprar. E aí, eu passei pelos meus primeiros mimimis, né, na vida que eu tinha
contra mim mesmo, né? Porque eu ia fazer as compras e pensava, mas é só 1 quilo de banana para fazer uma sobremesa, é barato, nem vou anotar, né? E descobri que essas coisas pequenas tinham sim grande relevância, grande papel na empresa e que isso me causava muito problema. Então, sem desculpa, né? Não precisa ter um software, não precisa ter computador, não precisa entender de Excel, um caderninho simples como esse que você tem aí e uma caneta e boa vontade é suficiente para o primeiro passo do financeiro, que na minha opinião é anotar tudo, porque você precisa saber de onde está vindo o teu dinheiro e para onde está indo o teu dinheiro. Então, as duas perguntas para começar a controlar o financeiro é de onde vem o dinheiro no meu restaurante e para onde vai o dinheiro no meu restaurante. Né? Tem que saber anotar. Precisa olhar passado e futuro, né? Passado e futuro. Olhar passado para entender onde o cara gastou e futuro para ele planejar como que ele vai gastar. É engraçado que você passou pela síndrome do Eric Jacan, né? Porque o programa lá, o Pesadelo na Cozinha, acontece exatamente isso, né? Ele vai nos restaurantes, arruma, dá aquela organizada lá, mas ele traz o que a maioria das pessoas acredita que precisa, que são os clientes, né? A gente visitou alguns restaurantes que ele participou, que ele fez no programa, para ver se realmente era o que era, e a gente vê muito isso, né? Que só a venda ela não resolve justamente por causa disso, porque se o cara não souber controlar o financeiro dele, não adianta. Quanto mais cliente ele colocar ali, pior vai ficar, porque o buraco é sempre mais fundo, né? A grande verdade é que se você não sabe o que você está fazendo, quanto mais você vender, mais prejuízo você vai tomar, né? Então, um outro exemplo, né? Quando eu comecei a estudar os custos e as despesas do restaurante, a parte financeira mesmo, por exemplo, eu não considerava a quebra do salmão, né? Quanto desperdício tinha no quilo de salmão. E quando eu aprendi a fazer esse cálculo e fiz um levantamento, eu descobri que joguei R$31 mil de salmão fora em um ano de operação do restaurante. Ou seja, 10 anos atrás, R$31 mil era um Ford Ka 0 quilômetro, né? Então eu olhava e pensava, cara, peguei um carro novo e coloquei fogo, assim. E é um sentimento muito ruim, porque você se sente muito burro, né? Eu me sentia um idiota, assim, muito burro mesmo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a controlar e a entender que não é só anotar, você precisa pensar, né? Então eu uso uma frase até hoje para minha equipe. Você precisa usar mais a cabeça e menos os braços, né? Porque quando a gente não usa a cabeça, a gente tem que usar muito os braços, né? Para trabalhar, para compensar todo o esforço perdido. Então tem que cuidar muito. Como você falou ali do Eric Jacan, né? A minha formação foi inteira no marketing, no design. Então fazer uma marca bonita, fotos bonitas, boa propaganda, isso a gente sabia fazer, né? Eu tinha expertise para isso. O que eu não tinha era a parte de administração, que é o que a gente sempre conversa. Em todos os restaurantes do Jacan que a gente foi, né, que ele passou lá no Pesadelo na Cozinha, a gente sempre fala, cara, em 2 semanas não dá tempo de ensinar o que um dono de restaurante precisa saber, né? Você consegue deixar bonito, mas o que precisa saber mesmo não. Tanto que eu acho que, você falou uma vez desse número, mas eu acho que a maioria se não fechou, tá em maus lençóis. O que comprova o que a gente falou, né? Se você tá fazendo errado, quanto mais vende, pior é. E é muito contraintuitivo entender isso, né? Porque como assim, se quanto mais eu vendo, pior eu fico? Então, acho que a gente vai desmistificar isso aí, fazer as pessoas realmente entenderem, principalmente o que a gente falou no primeiro podcast, que é a importância de ter a ficha técnica. Você saber fazer o cálculo dos preços, o cálculo correto, porque você passou por isso, né? Você já contou essa história. Porque se você não tem o preço formado da forma correta, cada venda que você faz é como se estivesse dando prato e tirando mais um valor e dando para a pessoa em espécie ali para ela comer uma sobremesa em outro lugar. Pagando para os outros comerem, né? Essa que é a verdade. Se não souber fazer o preço certo, você pode estar correndo risco disso acontecer contigo. E quais outros riscos que você vê além... Acredito que esse é o pior, né? Do cara, quanto mais vender, mais ele vai ficar no prejuízo. Mas quais outros riscos que você vê da pessoa não ter organizado o financeiro dela? Assim, dos principais que eu vejo nessas andanças aí dando aula pelo Brasil, né? Primeiro ponto é não anotar as contas, porque daí quando você precisa saber com o que você gastou, quanto gastou e onde gastou, a pessoa não sabe responder. E aí sempre fica com aquele sentimento de que tem que economizar, começa a fazer economia burra e o troço não funciona. O segundo maior erro que eu vejo é misturar as contas, né? Então, enche a gaveta lá na sexta-feira à noite, sábado de manhã já pega um tanto daquele dinheiro, sai gastar, fazer compra, passear, não sei o quê. Segunda-feira não tem dinheiro para pagar as contas, né? Então, precisa entender que as contas da empresa são da empresa e as tuas são tuas. As tuas contas se pagam com o salário que a tua empresa tem que pagar para você, assim como qualquer outro, né? Não é um caixa eletrônico que você saca quanto que é lá e né, a empresa
Não é isso, né? Não é. E a terceira, eu acho que é não admitir que tá com problema. São os 3 maiores problemas que eu vejo. Não anotar, misturar o caixa, né? Misturar o teu dinheiro com o da empresa e não admitir que tem problema. Para mim, o terceiro pior erro é não admitir que tem problema. Então, por que isso? Porque às vezes o ego, né? Acho que aqui tem uma coisa legal, né? A gente sempre chega e pergunta qual que é o teu faturamento. Quanto você fatura, né? A pergunta que poucos alunos têm coragem, mas alguns me fazem é quanto que eu faturo, né? E a verdade é, eu ouvi de uma pessoa, não lembro quem, que diz que faturamento é ego. E hoje eu entendo isso, porque eu tinha um faturamento alto e aquilo só servia para alimentar meu ego, porque meu bolso não alimentava, não dava lucro, né? Então eu faturava um monte, mas gastava muito mais. Então, faturamento é ego. Lucro, percentual de lucro, sim, é resultado. No fim, o que importa é o dinheiro no bolso. É o dinheiro no bolso. Então, assim, hoje, se eu te perguntar, você prefere ter uma empresa que fatura 100 mil e perde 20 por mês de prejuízo, deficitária, ou uma empresa que vende 10 mil e ganha 17, 18% de lucro líquido? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que R$1 é lucro, R$1.000 é lucro, R$10.000 é lucro. Qualquer coisa que de 0 ou abaixo, né? Ou é empate ou é prejuízo. Então tem que cuidar. Mas eu vejo muitos donos de restaurantes olhando para o faturamento como ego e não querendo admitir que tem problema. Eu só consegui enxergar o tamanho do meu problema quando admiti que eu tinha esse problema. Né? Antes disso, não. E de fora as pessoas realmente olham o movimento e alimentam o teu ego. Né? Mas a verdade é que ser lucrativo é muito mais difícil. Sim. Nesse ponto. Né? O primeiro ali sobre não anotar, acho que você nunca passou por isso, mas esses dias um cliente estava reclamando para mim que ele tinha o financeiro dele que não estava bem organizado, e aí o que aconteceu? Quando ele foi resolver fazer essa organização, ele descobriu que ele tinha um sócio dentro do restaurante, que era um funcionário dele. E como ele não tinha esse controle do que entrava e que saía, então ele não tinha como saber se estava correto aquilo ou não, e ele descobriu que tinha um funcionário dele que estava roubando ele, justamente por ele não ter essa organização que é simples, né? Que na verdade é o básico, se que for ver, o básico da gestão financeira é anotar as saídas e as entradas, né? Mas mesmo assim, eu já passei por isso também, já tive, né, esse tipo de infelicidade de sociedade aí, e já peguei outros alunos que têm também e tal. Então, infelizmente, pode acontecer, né? Quando você não controla as coisas, pode ser que isso aconteça e você está fadado a ter que aceitar, né? Extremamente desconfortável, é uma sensação terrível, já passei por isso. Mas o único jeito de evitar isso é controlar, né? E trabalhar da maneira correta. Então tem várias coisas, né? Porque não é só o financeiro em si, né? É organizar, porque tem outros jeitos do dinheiro sumir também, né? Então, às vezes tem lá, o cara sabe, o garçom sabe que não tem controle do que é entregue de bebida. Às vezes vai 2 cervejas no lugar de uma para um cara que é chegado. Entrada e saída de estoque. Já peguei gente que os clientes davam dinheiro pro garçom, o garçom dava a bebida e não anotava e colocava o dinheiro no bolso. Já tive vários casos assim de alunos também. Então tem que olhar, né? Tem que prestar atenção, tem que conferir. A gente não pode generalizar e dizer que todo mundo faz isso, que é errado. Mas que pode acontecer, pode, né? Isso já aconteceu comigo. Uma vez estava numa festa aqui em Caçador, num lugar que era famoso, e tava com um casal de amigos que conhecia o garçom. E o garçom não atendeu a gente, ele só trouxe as bebidas. E eu fiquei, como assim já trouxe as bebidas? Ninguém pediu a bebida. E aí o cara pegou e pagou o garçom. Então a bebida que ele tava servindo ali para eles não entrou no sistema. Entrou pro bolso do garçom. Foi exatamente isso. E o restaurante acabou fechando, enfim, né? Dá pra se descobrir por quê. Com certeza. Infelizmente é mais comum, né, do que a gente imagina. E a ideia que a gente tá falando isso é pra alertar, porque isso é o básico, né? São 3 tópicos que, se você não anotar, você misturar o dinheiro e não admitir, aqui esses 3 são as primeiras coisas que você tem que olhar. Se você não tá fazendo, são essas 3. Isso, mas também tem o contrário, né, Henrique? Às vezes você pode estar desconfiando da tua equipe, ouvindo isso, e na verdade quem tá roubando você é você mesmo. Sim. Por não anotar e tá fazendo cagada, né? Então, eu não sei, falei uma palavra. Mas enfim, tem esse caso também, né? Porque tem gente que não admite que gasta, né, cara? Ou gasta e esquece, e daí começa a
procurar defeito onde não tem, né, cara? Mas aí o cara cai nesse terceiro, que é não admitir. Isso aí. Porque o não admitir pode cair. Olha, eu lembrei de uma história agora. Fui dar uma mentoria para um aluno e tava com extrema dificuldade para controle do estoque. A gente não conseguia controlar o indicador de estoque. Investiga. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente investigando. Um dia cheguei, o cara que tava fazendo a mentoria, que era o dono do restaurante, não tava no restaurante. E fui conversar com a cozinheira. E aí, conversando com a cozinheira, ela me disse o seguinte: você não vai achar nunca o furo do estoque. Falei, como assim não vou achar nunca o furo do estoque? Porque o problema não tá na entrada, tá na saída. Falei, mas como assim? Ela me falou que a esposa do dono do restaurante passava lá uma vez por semana e fazia compras dentro do estoque da empresa, não anotava, não falava para ninguém e ia embora. Então o que ela fazia? Ela entrava lá, pegava o frango desfiado que estava pronto do mise en place e levava embora. Quando chegava a hora de montar o prato à noite, as cozinheiras tinham certeza que tinha frango lá, não tinha. E aí ninguém entendia o que estava acontecendo. Então quando eu digo que pode ser o contrário também, às vezes você mesmo está se sabotando, pode ser um caso desse, né? Então nesse caso aí, era muito cômodo para esposa do dono do restaurante, mas causava um desconforto e um prejuízo enorme, porque o próprio dono chegou a desconfiar da equipe, né? Porque como que ele colocou frango no estoque, elas prepararam e não tinha. Sim. Mas né? aí também o cara tá de sacanagem, né? Ele pode olhar nas câmeras, né? Ele já ia descobrir. O cara não quis. E aí a gente entra também no não misturar, porque o não misturar pode ser dinheiro Isso. ou não misturar as coisas do restaurante. O restaurante tem o seu estoque, né? Exatamente. Porque de fato é mais barato, se você for ver, né? Fazer pedido junto, pega as coisas mais baratas e tal. Você até pode fazer, mas desde que você dê uma saída do que você comprou como prolabore. Eu, por exemplo, que se eu quero algum peixe para levar para minha casa, eu peço um pouco a mais, né, na nota que vem para o restaurante. Só que eu faço uma saída do meu salário, do meu prolabore. Estou levando 2 quilos de camarão, custou R$150, R$150 lá descontado do meu prolabore, né? Senão não tem como encontrar, não tem que registrar tudo mesmo. E acredito que isso então é o básico. A primeira coisa que a pessoa precisa olhar são esses 3 pontos. E aí depois a gente pode agora começar a entrar um pouco mais na parte financeira mesmo, né? Se você puder falar como que você... acredito que fluxo de caixa é muito importante para o restaurante poder fazer essas previsões, enfim, entender, né? Se ele vai sobreviver ao longo do tempo ou não, porque o dinheiro precisa estar entrando e restaurante tem muito esse giro. Eu tenho muitos clientes que eles me pagam a cada 15 dias, em vez de fazer um pagamento uma vez por mês. Porque para eles é melhor pagar a cada 15 dias, porque o giro tá acontecendo, do que esperar ali, chegar no final do mês e ser um valor mais alto. Então, como que você faz esse fluxo de caixa lá no restaurante? Como que você se prepara para isso? Primeiro, lançando tudo que é feito de compromisso, né? Você precisa fazer os pedidos, fazer os negócios, comprar os equipamentos, etc. E anotar por quanto período você vai pagar aquilo, quando que vai pagar. Ao mesmo tempo, você tem que anotar as entradas. Então, se você não faz antecipação de cartão, você tem que anotar daqui quantos dias você vai receber aquilo, né? Quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente está falando do quê? De entender quanto você tem para receber e quanto você tem para pagar, e se o resultado disso é positivo ou negativo, né? Você falou que tem gente que prefere pagar de 15 em 15 dias, porque está gerando entrada e saída, e às vezes lá no final do mês acumula muita conta, o cara não consegue pagar. Isso é um sinal de que não está muito bem organizado, equilibrado o caixa, porque se tivesse equilibrado não faltaria. Provavelmente o fluxo está deficitário. Quer dizer que isso não acontece comigo? Com certeza não, né? A gente tem muita sazonalidade, tem épocas... Com certeza não ou com certeza sim? Com certeza acontece, né? Com certeza, eu não sei se me expressará, mas eu quis dizer que acontece comigo também. Mas o fato é o quê? Né? O que é diferente do restaurante de quem recebe salário fixo, por exemplo? Quem recebe salário fixo sabe que todo dia 5 vai receber aquela mesma quantidade. E restaurante, não. A gente não sabe se na terça vai dar movimento, na quarta não. Às vezes dá um movimentão, às vezes não dá. Então é muito difícil você fazer uma previsão do que vai entrar, né? Mas você consegue saber o quanto vai sair. E aí é equilibrar isso, né? Então você precisa saber se o que você vem faturando é suficiente para honrar os teus compromissos e quando que esses compromissos vão vir para saber se você pode assumir novos compromissos ou não. Né? Que bom se você conseguir ter dinheiro na frente sempre para tudo e não depender de ninguém. Mas se você precisa de prazo, se você precisa jogar para frente as contas, você precisa
também ir acompanhar o quanto, né? Porque às vezes você vai jogando para frente e vai achando que o dinheiro que tá sobrando no caixa vai sobrar e vai gastando, e daí quando acumula um monte de boleto, vem tudo numa vez só, você não consegue, né? Eu tenho lá um controle que me diz certinho quanto eu tenho de contas a pagar independente do período e quanto que eu tenho de recebido até aquele momento. E eu sei quanto que eu preciso gerar de faturamento para ir cobrindo as contas naquele período também. Então, sempre no começo da semana eu analiso quanto eu tenho para pagar na semana, na quinzena e no mês, até aquele momento, quanto que eu já faturei e consigo, com base na minha experiência e nas médias, dar uma olhada se isso vai ser o suficiente ou não. Às vezes eu estou fazendo uma promoção ou alguma ação de marketing para alavancar as vendas 15 ou 20 dias antes de faltar dinheiro no meu caixa, para conseguir não deixar chegar em cima da hora, né? Eu tento me antecipar para não ter que correr atrás depois, né? Pagar juros, esse tipo de coisa. Mas às vezes acontece também. Mas aí para quem... Você não sei se você faz antecipação de cartão de crédito, enfim, para quem faz antecipação, acredito que seja um pouco mais complicado fazer essa previsão que... Na verdade, você só não tem como prever quanto que você vai ganhar com certeza quando você vai receber. Quem não faz antecipação sabe que durante os próximos 30 dias, mesmo que ele feche, vai cair algum dinheiro, porque está vindo o que você vendeu 30 dias atrás. Quem trabalha com antecipação paga uma taxa maior, recebe D+2 geralmente, né, 2 dias depois da venda, e daí não tem essa garantia de futuro. Fechou o restaurante, não entra mais dinheiro nenhum, né? É a única coisa que muda além das taxas, né? Então, independente de como eu acho que é até mais complicado controlar quem não faz antecipação, porque você tem que ficar calculando quanto que vai entrar e que dia que vai entrar, porque não são valores fixos, né, iguais. Então isso também torna um pouco mais complexo gerir e conferir tudo isso, né? Que o dinheiro não está na tua mão. Mas é fundamental analisar o quanto você já tem de endividamento, né? Isso é importante. E você falou ali de previsão de vendas. Como que você faz essa previsão de vendas? Média, né? Então eu pego os últimos 6 meses, eu comparo agora ano a ano, né? Então, mesmo período do ano passado, quanto que eu estava vendendo nessa época. E por média, você consegue pelo menos estabelecer assim, eu faturo em média 10 mil por dia, 12 mil por dia, sei lá, 5 mil, 3 mil, cada um tem uma régua, né? Tem gente que fatura mais, tem gente que fatura menos, mas vamos usar números redondos para exemplificar. Por exemplo, se você pegou as últimas 4 semanas, 6 semanas e está vendendo 7, 8 mil, 10 mil por dia, né? Você consegue imaginar, se falta 10 dias para terminar o mês, numa média de 8 mil, quanto que eu vou faturar, né? Você consegue imaginar se o dinheiro vai dar ou não vai dar. E aí, com base nessa previsão, você pode antecipar. Com base nessa previsão, você pode antecipar, né, o problema que você vai ter para frente. Então, e usar as cartas na manga que você tem. Sim. Né, quando isso vai acontecer. Eu não sei o que acontece com os restaurantes, que às vezes eles esquecem do passado. Eu acho que eles não dão tanta importância quanto deveriam. Porque agora junho e julho é frio, aqui onde a gente tá. E eu peguei vários clientes que, do nada o frio chegou e, cara, agora tá frio, o movimento caiu, não sei o que fazer. Mas você já tá com o restaurante há 10 anos, né? Todo mês de junho e julho é frio. E isso é só um exemplo, porque tem várias datas que se repetem para vários momentos quando o cara tá. E eu não sei porque eles esquecem de olhar para trás e aprender realmente com o que eles fizeram, que funcionou, o que pode ser feito agora para reverter essa situação, né? Falta de atenção mesmo, né? De planejamento. Então, por exemplo, eu e minha equipe temos até um relatório lá que a gente coloca o faturamento dos dias e que a gente anota as ocorrências que aconteceram naquela semana. Então, o porquê que o faturamento foi forte e o porquê que a gente acha que foi baixo também. Porque, por exemplo, você pega lá num histórico 3 anos atrás, você não vai lembrar naquele dia o que aconteceu. Exatamente. Né? Então, tem lá na planilha, teve um feriado que o faturamento foi muito fraco. Daí a gente vai lá olhar o que tinha acontecido. Nesse dia tava uma chuva muito forte, tinha enchente na cidade, né? Tava sem energia elétrica, para saber se aquilo é comum ou é algo atípico, né? Então, com base nisso, você consegue ter uma referência muito boa. Acho que essa é uma dica legal, né? Anotar as coisas, principalmente os dias bons, né? Não confiar na cabeça, né, cara? Porque é impossível se lembrar de tudo que acontece em 10 anos de empresa, né? Mas se você anotar, o papel sempre vai estar ali, né? Confia muito, pode ser em papel, pode ser... Eu tenho numa planilha, né? A gente vai anotando os faturamentos diários e se ocorreu algo fora do normal, tanto para subir o faturamento quanto para cair, a gente anota, né? Hoje
veio um ônibus com 40 pessoas, por isso que foi um pico de faturamento nesse dia, né? Subiu o nosso faturamento nesse dia. Nesse dia aqui tinha um evento na cidade, trouxe muita gente. Então a gente sempre tá anotando esse tipo de coisa para no outro ano poder ir avaliando, né? Todo mês, como é que vai acontecer. Acho que é importante também falar a diferença de faturamento e quantidade de pedidos, né? Porque às vezes você olha só pro número de faturamento, mas você esquece que você subiu os preços. E aí você acha que tá faturando mais, mas a quantidade de pedidos ou você manteve ou diminuiu também. É importante, né? Se o faturamento da tua empresa não tá crescendo ano a ano, tem alguma coisa errada. Porque obviamente você vai ter que corrigir preço. Sim. E só isso, se você manter a média que você vem, já vai fazer teu faturamento subir. Perfeito tua relação. Então, tem que olhar quantidade de delivery, quantidade de entrega, quantidade de salão, tem que analisar os indicadores separados também, porque como eu falei, faturamento é ego, né? Às vezes você tá atendendo muito mais pessoas para faturar a mesma coisa e não tá entendendo o que tá acontecendo, você tá cansado e não ganha dinheiro, né? É porque teu produto não tá valendo tão bem. Então, tem várias possibilidades aí que precisam ser analisadas, com toda certeza. E aí, você falou sobre... Na segunda-feira, você olha o faturamento e faz uma previsão. Quais são os indicadores que você analisa no início da semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, todos os dias? Começa por todos os dias. O que você olha todo dia pro financeiro, que é importante? Todos os dias o faturamento que teve, né, no dia anterior. Faturamento, ticket médio, quantidade de atendimentos no salão, quantidade de deliveries, né? E esses são os que eu olho todos os dias. Esse não escapa nenhum dia. Indicador de venda, né? Esses eu olho todo dia. Que eu olho na segunda-feira, o que aconteceu na semana, o que está acontecendo no período do mês, comparo com os últimos meses e com os mesmos meses do ano passado, como é que estão as coisas, e já leio se tem alguma anotação de semanas específicas assim para frente, para já saber o que eu tenho que me antecipar. Isso eu faço já uma vez por semana, e no mês a gente faz planejamentos mais longos daí, né? Tipo, vai mexer em cardápio, coisas assim, é sempre com mais antecipação. Legal. Eu acho que dá pra gente talvez pegar essa outra planilha e deixar nos comentários aqui para quem quiser fazer download de como que você faz essa análise com o dia, deixar formatadinho o dia, o que aconteceu, qual foi o faturamento que aconteceu, para eles começarem a ter esse histórico também. Podemos sim. Já vai ajudar com certeza. Com certeza. E tem algum outro indicador que você costuma analisar, assim, de financeiro? Tem. Eu tenho, além desses que eu falei, né, faturamento, ticket médio, os números de entrega, de pedidos, etc. Eu analiso o faturamento por funcionário. Então eu divido o faturamento pela quantidade de funcionários que eu tenho para saber se aquela equipe está rendendo bem ou não, se tem alguém levando alguém nas costas, ou se a gente tem alguém excepcional no time. Então, para saber o tamanho da equipe e se ela está equilibrada ou não em termos de trabalho, eu sempre olho o faturamento por cliente. E isso é toda a equipe, todo mundo, a pessoa que está na cozinha, na recepção, na limpeza. Porque eu posso comparar uma loja com a outra, né? Então, numa loja eu tenho lá tenho a média de faturamento por colaborador é 25 mil, na outra é 20. O que acontece? Que uns faturam mais que os outros. Aí eu posso olhar para saber como é que está indo o desempenho da loja. Esse indicador mostra, às vezes, alguma disparidade em termos de equipe. Pode mostrar bastante coisa. Claro que preciso cruzar, por exemplo, com o ticket médio, que mostra muito também, né, sobre atendimento e tal. Mas esse é um indicador que eu vejo poucos donos de restaurante usar e eu uso bastante. Eu vejo o CMV também, na semana, sempre vejo o CMV. E vejo também como é que está a nossa meta de gastos. Eu ensino sempre no curso que o CMV ele pode ser controlado, né? Porque o CMV é o custo da mercadoria vendida, quanto que você investe em compras, né? Em mercadorias. Então o que eu faço? Eu pego o faturamento da semana anterior e coloco a meta de CMV, né? 25% defino um orçamento para ser gasto para as compras daquela semana. Então a gente sempre está olhando se a gente está conseguindo ir dentro do orçamento ou não, que é mais fácil de prever se o CMV vai estourar ou não, vai dar certo ou não. Então esse indicador eu também sempre estou de olho, é importantíssimo. E os rankings de vendas, né? Eu sempre dou uma olhada para ver se teve algum produto que caiu, que não vendeu, para entender se teve algum tipo de problema ou de falta no estoque, enfim, isso mostra bastante também. Você tem lá na Vaca Amarela, que é a minha hamburgueria, por exemplo, toda semana o X-Bacon vende mais, tem uma quantidade. Se tem uma queda, alguma coisa está errada. E se eu pego essa queda pelo relatório, eu já vou perguntar, geralmente eu descubro ruptura de estoque, faltou bacon,
esqueceram de alguma coisa e a gente tem pontos a melhorar. Uhum. Se você olha para o faturamento, o cliente foi comprar bacon, trocou por um salada. Sim. Tudo bem, o faturamento não te diz nada, mas a média dos relatórios de venda diz muito. Uhum. De venda de produto, né? Venda de produto, por ranking, né? Legal. E sobre custo fixo e variável, enfim, se você quiser dar uma explicada sobre isso. Custo fixo é tudo que você tem que pagar todo mês, né? Independente do teu restaurante estar aberto ou não. Então, são contas como aluguel, se você tiver aberto ou não, você vai ter que pagar. Energia, né? Tem coisas que você tem que pagar de qualquer jeito. Salários, tem que pagar. Então, é importante olhar se você está conseguindo pagar os teus custos fixos, né? Ou pelo menos saber qual é o valor do teu custo fixo para a tua operação, né? O ponto de equilíbrio é quando você consegue pagar todos os custos fixos e mais os ingredientes que você precisa comprar e começa a sobrar dinheiro, né? Então, o ponto de equilíbrio é paguei todas as minhas contas, zerei. Isso quer dizer, não ganho dinheiro e não perco. Isso é ponto de equilíbrio. Dali para frente, a gente vai começar a ter lucro, né? Nos restaurantes, quanto mais você precisa faturar, mais você tem que comprar. Então, sempre tem que ter o equilíbrio ali, né? Mas é importante sempre olhar para o quão pesado está a tua estrutura do restaurante. Hoje existem várias coisas que você pode fazer para aliviar a estrutura de custos fixos e transformar eles em variáveis, né? Alguns dos fixos em variáveis que você pode aí trabalhar mais conforme o movimento está indo e tal, e garantir que a tua operação seja lucrativa e saudável, né? Então, eu sempre olho muito para isso. Por exemplo, agora que mudou a legislação, você pode contratar colaboradores por hora, né? Que é um jeito que eles acharam de legalizar os freelancers, por exemplo. Então, eu tenho feito muito o quê? Encargos que eu preciso de gente que fique mais tempo, que exige mais treinamento, eu contrato CLT, ou seja, custo fixo. Se não entrar nenhum cliente no restaurante, eu vou ter que pagar o salário dessa pessoa. Caixa, por exemplo, sempre CLT, né? Então tem horário e tal, eu pago por carteira assinada, registro, quantidade de horas. Mas, por exemplo, às vezes eu preciso de um outro caixa para cobrir a folga desse, né? Esses que são uso esporádico, para não ter uma equipe muito inchada, eu contrato como humorista. Então eu chamo essa pessoa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana para cobrir as folgas dos outros. Ela ganha por hora e geralmente o custo disso é muito menor para mim, né? Então é uma dica boa aí que pode acontecer. Garçom é a mesma coisa. Você não precisa ter uma equipe grande se o teu movimento é sazonal ou varia muito durante a semana. Eu faço assim, final de semana é sempre mais forte. Então, segunda, terça e quarta eu tenho a equipe maior porque eu rodo folgas, né? Então, segunda um folga, terça um folga, quarta um folga, quinta um folga, e daí sexta, sábado e domingo todo mundo vem, a equipe está completa. Ou eu poderia ter uma equipe menor registrada, né, como carga horária cheia, e alguns horistas para completar, ou até mesmo freelancers, né? Uma vez por semana ou 2 vezes por semana não é considerado fora da lei, né? Pode ser contratado. Então gera menos encargo, é inteligente usar isso também, né? Então sempre tem que olhar o custo fixo, ele tem que ser o mais enxuto possível. E fora usar mais a cabeça que os braços, é tecnologia, né? Isso também ajuda a enxugar muito o custo fixo, né? O tamanho das equipes diminui muito se você usar a tecnologia da maneira correta, né? Entendi. Eu tava pensando aqui, porque para mim o próximo ponto aqui é a precificação dos pratos. E aí eu tenho um cliente que ele refez a precificação dos pratos. E o que aconteceu? Isso é uma dúvida que surge bastante. Cara, eu vi que estou com o preço errado, isso está afetando o meu financeiro, né? Ele refez a precificação dos pratos e, óbvio, o preço subiu, porque estava errado. E é engraçado, a gente estava analisando as vendas dele, no dia que ele fez isso, vendeu menos. No outro dia vendeu menos, e vendeu menos, estava aquele pico e caiu e se manteve numa linha quase que linear, mas para baixo. As pessoas deixaram de comprar porque ele ficou mais caro. E aí o que você falou, óbvio, isso pode ser um dos motivos, como também não pode, né? Mas foi muito reflexo, assim, ele fez a mudança de preço, aconteceu isso. Mas o que você falou sobre enxugar os custos fixos, talvez ele não precisaria ter feito o repasse tão grande quanto ele fez, né? Eu, na verdade, não lembro se foi grande ou não, mas se o pessoal deixou de comprar é porque talvez assustou, né? Talvez assustou. Então, olhar para isso. E aí até a gente entrou numa discussão, porque eu identifiquei lá que tinha um produto dele que ele era um produto estrela. Na verdade ele era um burro de carga, porque ele vendia muito, mas estava com o preço errado. E aí quando ele aumentou a margem, pensando que ele ia transformar numa estrela, ele transformou numa interrogação.
Uhum. Porque ele deixou de vender tanto quanto ele vendia aquele produto e agora ele tinha uma boa margem. Como que você recomenda que as pessoas façam esse repasse de preço? Porque geralmente o que acontece é, quando eles vão fazer essa análise de cardápio, a primeira coisa é cortar itens, então você já corta um monte de coisa, já tem um certo impacto. Por mais que talvez alguns clientes não notem, alguns vão notar, porque sempre pediam lá pizza de berinjela com... Tofu. né? Sempre tem aquele caso. E a segunda é essa questão de aumentar os preços, né? Porque tem cliente que realmente sente, principalmente os recorrentes. Sim. Eu oriento e faço nos meus restaurantes, oriento meus alunos da seguinte maneira. Descobriu que precisa repassar preços, tem duas opções. Ou você enxuga a tua estrutura e absorve esse aumento diminuindo o teu custo fixo, e custo fixo representa muito na formação do preço de venda, né? Ou você repassa e entende. Se tem que repassar, não tem como enxugar ou não quer enxugar, né? Como é que vai fazer? Repassa de maneira estratégica. Como que eu faço isso? Ao invés de pegar o meu cardápio e subir tudo, eu subo o que tem que subir. Então, por exemplo, não é tudo que usa os mesmos ingredientes. O mais fácil é você pegar lá, vou subir 10% geral na média e isso vai me dar, né, o que eu preciso. O que eu faço? Eu atualizo o preço cada 15 dias ou toda semana, mas sempre onde tem que atualizar. Então, por exemplo, subiu o preço do salmão muito alto no sushi, nos Mayuki Sushi. Eu subo os produtos que tem salmão, não tem por que subir o que tem atum se o atum não subiu. Né? Baixou o preço do atum, eu baixo o preço também. Então, quando você começa a repassar onde tem que repassar, é mais fácil para o cliente aceitar, ou às vezes ele nem vai perceber, porque às vezes num que ele gosta muito, o preço está igual e no outro está um pouco mais alto. Então, ele vai pensar, foi um ingrediente que subiu, vai parecer mais justo para ele também, entendeu? Então, eu uso essa estratégia. Outra estratégia que você pode fazer é subir aos poucos, né? Então, você repassa em alguns itens do cardápio uma parte, na outra semana repassa na outra repassa na outra, e assim você vai dosando o aumento para não causar esse, nossa, tudo subiu, agora ficou caro, vou deixar de comprar, entendeu? Então, as pessoas elas vão acostumando de uma maneira, que é a prova maior que isso, lá nos anos 90, quando você era criança. Você comia muito mais bolacha num pacote do que você compra hoje, por exemplo, né? A solução da indústria não foi cobrar mais, foi diminuir o que tinha dentro. É uma opção para restaurante também você diminuir um pouco a porção para segurar o mesmo preço. Mas em restaurante, na maioria das vezes os clientes percebem essa diminuição e reclamam muito. Então eles preferem que você aumente desde que mantenha a qualidade e o tamanho do produto. Mas a dica mais valiosa nesse caso é clareza, né? Você tem que treinar todo mundo para dar uma boa justificativa do porquê do aumento. Ou a justificativa mais verdadeira possível. Porque aí o cliente, ele vai entender, né? Ele vai entender. Pode ser que ele não compre porque ele realmente não pode mais comprar, né? Saiu do orçamento dele. Mas com clareza e muito boa vontade, se o cliente realmente for teu clientão mesmo, ele vai entender. Ele vai entender. Na análise que a gente fez, o que a gente descobriu? Que os clientes eles não deixaram de comprar, eles só espaçaram mais o tempo. Então, por exemplo, antes eles compravam a cada 20 dias, agora eles estão levando 35. E isso afetou o financeiro dele, porque a recorrência era maior do que a quantidade de clientes novos entrando, que é um problema também. Você tem que estar equilibrado, né? Mas ele estava olhando pro ego ou pro lucro? Só que isso afetou o financeiro, diminuiu no financeiro, o faturamento diminuiu. E aí isso começou a gerar problemas. Qual que foi a ideia que a gente teve? Por exemplo, chegou lá no dia 25, ele atingiu o ponto de equilíbrio. Eu falei, cara, então se você já conseguiu atingir o ponto de equilíbrio, talvez seja a hora de soltar uma promoção agora para você ter lucro, diminui os preços, diminui a margem, porque vai vender mesmo, né? Você vai ficar mais atrativo para você recuperar esse final de mês e conseguir ter o lucro que você quer, porque, óbvio, ele não queria ter prejuízo, mas ele também não quer empatar, né? Sim. Tem que olhar, né? Se o aumento de preços diminuiu o lucro dele, não o faturamento, diminuiu o lucro dele no final, na última linha, tem que olhar para a estrutura. Vai ter que ficar mais competitivo de novo mesmo. É alguma coisa na formação do preço de venda que não ficou bem, não ficou boa ali, né? Agora, se diminuiu o faturamento, mas o lucro aumentou, é sinal que o preço estava errado. E daí você tem que perguntar para ele, você prefere perder dinheiro vendendo bastante ou ganhar dinheiro vendendo menos, né? Eu, por exemplo, já peguei alunos que o movimento no restaurante diminuiu, mas o lucro mais que dobrou, né?
Então, é uma pergunta fácil, né? De Sim. o que você quer, né? Se quer mais, trabalhar menos e ganhar mais ou trabalhar mais e ganhar menos. Uhum. Todo mundo vai dizer que quer trabalhar menos e ganhar mais. Então, tem que cuidar para realmente entender se essa queda de movimento tá machucando teu ego ou teu bolso. Uhum. Né? Se for o ego, tranquilo. Dá para resolver. Com marketing, com tempo, as coisas vão voltar ao que era. Mas com relação ao bolso, aí tem que agir mais rápido. E para você que agora ficou com dúvidas aí sobre a formação do preço de venda, aproveite para lembrar que aqui embaixo na descrição do link tem um treinamento completo com o Júnior te ensina, né? Como que você faz a precificação correta dos preços aí do teu cardápio. Tem as planilhas, se não me engano, tem mais de 5 ou 6 planilhas lá que o Júnior usa nos restaurantes dele. E a gente disponibilizou nesse treinamento e o valor ele é praticamente de graça pelo que entrega, né? Porque se eu fosse ter um restaurante, a primeira coisa que eu ia fazer é precificar corretamente, ou se eu tivesse um restaurante e que eu não tenho certeza, eu ia querer fazer essa mudança, porque isso realmente impacta muito no financeiro, né? E esse treinamento é importante lembrar também que funciona para quem trabalha no à la carte, para quem trabalha em quilo, funciona para qualquer tipo de restaurante aí desde que tenha boa vontade para fazer os preços. E para você que está gostando também do podcast, não esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever no nosso canal, mandar um comentário sobre algum tema, né, algo que você quer aprender aqui, quer que a gente discuta para melhorar a gestão aí do teu restaurante. Com certeza. E, Júnior, como que você faz, no geral, assim, o planejamento Ou vamos imaginar a situação de um cara que sabe que está errado, porque, né, ele precisa organizar e tudo mais. Como que organiza esse planejamento? Eu não tenho ninguém para me ajudar, sou sozinho lá. Já entendi que eu tenho que anotar, não misturar e admitir que eu preciso, mas como que eu me planejo para isso? Cara, eu acho que a primeira coisa a fazer é saber quanto você deve. Mais do que quanto você ganha, é importante saber quanto você deve. Porque se você tem dívidas, é importante você mapear elas para saber onde é que está a tua empresa e se ela tem como dar a volta ou não, né? Porque ela pode ser lucrativa, mas não o suficiente para te tirar de onde você está. E aí, a longo prazo, isso também vai ser ruim para você, né? Então, tem que saber primeiro quanto você deve. Eu faria uma planilha com tudo que eu tenho de título para chegar, boleto para vencer, financiamento, anotaria tudo e olharia para um valor total, assim, devo quanto? Tanto. E uma coisa que a galera confunde muito nessa etapa aí, que você falou, é porque aí alguns entram no custo fixo. E, por exemplo, empréstimo não é custo fixo, né? De maneira nenhuma. O custo fixo é o que precisa para a tua operação funcionar. Empréstimos devem ser pagos com o lucro da empresa, né? Então, porque subentende-se que um empréstimo deve ser para melhorar ou aumentar a tua empresa, não para cobrir buraco, né? Mas às vezes a gente precisa. Eu tive que fazer naquele começo lá que tá tudo errado, tive que bater na porta do banco lá e dizer, não consigo pagar, como é que a gente vai fazer, né? Renegociar, não ter vergonha nenhuma de falar isso. Acho que quem nunca fez é muito privilegiado, porque a grande maioria já teve que fazer, né? Então, é saber onde que estão os teus problemas para daí entender, né? Você tem que investigar qual que é a doença para encontrar o remédio, né? Sim. Não tem como. Então, saber quanto você deve é importante para entender o que você precisa fazer para pagar, né? Definir prioridades, enfim, e organizar essa vida. Acho que é importante isso. Depois que você entender e definir prioridades, aí sim entender de onde é que vem o teu dinheiro, né? Você precisa saber, tudo bem, eu faturo 10 mil por dia, 2 mil por dia, 1.000 por dia. Ok, mas da onde que vem? Qual produto que te traz esse faturamento? Né? O que vende mais? O que vende menos? Vende mais delivery? Vende mais no salão? Vende mais por onde? Pelo WhatsApp? Vende mais pelo aplicativo? Por onde que os clientes vendem mais? Os clientes, eles estão o tempo inteiro te dizendo as coisas. O tempo inteiro. Pode ser que ele não ligue para você e diga, ô Henrique, não gostei da comida que você fez. Ô Judy, não gostei do hambúrguer. Judy, não gostei do sushi. Alguns vão fazer. Mas eles estão dando sinais o tempo inteiro, né? Então, assim, se eles compram muito mais o produto, o X-Bacon lá na Vaca Amarela e muito menos o vegetariano, eles estão me dando um sinal, mesmo sem falar nada, de que eles gostam muito mais de coisa com bacon, né? A mesma coisa para avaliações. Mas ele deixou só 2 estrelinhas. Ele não escreveu por que ele deu 2 estrelinhas, mas ele disse que ele não gostou de alguma coisa, né? Então, olhar para esses sinais da tua empresa, quando a gente está falando de financeiro, são importantíssimos, né? Entender que o bacon vende mais, que o salmão vende mais, que a feijoada vende mais. Você precisa entender os sinais que os clientes estão dando para saber quem que está disposto a te dar mais dinheiro.
né? E como que você pode trabalhar para pegar mais ainda, para aí a balança começar a equilibrar e dar lucro, enfim. Então tem que analisar isso mais a fundo, não é só anotar por anotar, você tem que entender qual fornecedor que você gasta mais. Que tipo de cliente te traz mais dinheiro? Você tem que entender. Quando você começar a entender isso, um monte de venda vai sair do teu rosto, você vai começar a enxergar muita coisa que você nem imaginava, e vai conseguir sair da caixa e salvar a tua empresa. E praticar o desapego, né? Totalmente. Porque, principalmente nessa análise de cardápio, a gente sempre vê, essa semana eu estava fazendo com outro cliente, ele tem 132 sabores de pizza. E aí a gente foi analisar, 8 sabores eram responsáveis por mais de 90% das vendas de pizza. E o restaurante dele tinha mais coisas, porção, lanche, marmita, sobremesa, bebida, e 76% era de pizza, de venda de pizza. A gente foi ver os lanches, era responsável por 2% das vendas. Aí sabe o que ele fez? Tá tirando foto dos lanches, que não tem foto, deve ser isso. Em vez de tirar do cardápio, pra mim era uma solução óbvia, corte do cardápio, por mais que seja 2%, olhando pro número 2%, sei lá, era 30 mil reais. Não é pouco, né? 30 mil. Mas agora você vai ver quanto ele vendeu de pizza, passou de, sei lá, de milhões, 30 mil fica muito pouco, né? Mas ele se apegou àquilo ali, tá fazendo foto de novo, vai manter lá no cardápio. E eu acho que é um erro muito comum, né? Quando eles começam a fazer essa análise, ficar apegado a esse tipo de coisa. É isso que eu falei, você tem que olhar para o que tá, para onde tá, da onde tá vindo o teu dinheiro. Se o teu dinheiro tá vindo da pizza, não tá vindo do lanche, olhe pra pizza, não olhe pro lanche. Você tá olhando pra um troço que não faz sentido. Tá focando nos centavos. Tá focando nas coisas que é um pensamento que vai atrasar muito. Esse cara vai gastar dinheiro para fazer foto dos lanches, vai investir em marketing para fazer mais lanche, vai aumentar o estoque, vai mudar o cardápio tentando colocar mais lanches. E o que vai acontecer? Ele vai parar de olhar para onde está trazendo o grosso do dinheiro, arriscando perder esse lado grosso do dinheiro que está vindo, para tentar salvar um troço que não vai virar. Porque os clientes estão dando sinais para ele. Esse relatório são os clientes dizendo assim, nós queremos a tua pizza, a gente não quer o teu lanche. Entenda isso, por mais que doa, né? E aí tem que desapegar, tem que ter coragem de cortar, não é, sabe? Geralmente o caso é assim, cara, mas como é que eu vou tirar o lanche? A empresa do meu melhor amigo pega lanche aqui, final de semana eu não posso deixar esse cara sem lanche. O meu cunhado adora, né? Entendeu? É sempre por alguma coisa muito mais emocional do que racional. Porque racionalmente, matematicamente falando, com certeza teria que cortar. Sim, e nas análises, eu só vou te pedir isso para confirmar, porque a gente já fez isso, mas quando você faz análise do site e você analisa o telefone, por exemplo, óbvio que pelo telefone vem muito menos vendas do que pelo site. Então, se você fosse analisar o telefone sozinho, talvez teria coisas lá que você não venderia mais. Mas no geral, assim, se repete muitos números por canais, tipo, o que sai no telefone mais sai, é o que geralmente mais sai no site, enfim, ou você sente que muda um pouco por canal? Depende da equipe. Se a equipe tiver coesa, os números vão bater. Agora, às vezes a gente não tem aquela equipe que é vendedora, que sabe explicar, e os números no telefone acabam mudando. Mas aí eu tenho uma opinião um pouco diferente. No cardápio, o que não vende, o que não dá resultado, você tem que cortar. Mas no atendimento, você tem que estar nos meios que os teus clientes querem que você esteja, né? Porque tem gente que se você não tiver um telefone, ele não vai comprar de você. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, eu acho que por mais que 80% das minhas vendas venham da internet, 20% menos até venham do telefone, esses 20% para mim, eu já fiz um estudo e descobri que se eu deixar de atender o telefone, por mais boa vontade que eu tenha de explicar para eles comprarem na internet, eles não vão comprar. Né? Então, aí é outra situação, né? É abrir mão de um canal de venda para vender o que é estrela para você. Agora, no cardápio não, porque você nesse caso, o cara tá tendo pão, tá tendo hambúrguer, tá tendo um monte de coisa que não vai em pizza, que só vai no lanche, que tá tendo que manter no estoque para isso. Então, além de não vender, ele tem que investir naquilo. Né? Aí eu não concordo. Mas aí você leva isso também para um WhatsApp da vida? Porque tem muitos clientes que têm o WhatsApp e eles estão ferrados lá, porque tem 3, 4 pessoas atendendo o WhatsApp e tem o site e eles não conseguem migrar os clientes porque eles têm medo. Mas aí a análise é diferente. Se o cara tá com o celular na mão, tem internet e pode te mandar um WhatsApp, ele sabe usar o smartphone, ele tem uma conexão com a internet. Então ele já está dentro do meio que você precisa. Direcionar esse cara para o aplicativo é barbada. Ele sabe.
Ele vai saber. Se você não der outra opção, ele vai baixar o aplicativo e vai comprar por ele. Entendeu? Agora o cara do telefone, não. Ele tá em outro meio, né? Ele tá num meio diferente. Sim. Então não vai. Esse cara não vai. Eu analiso dessa forma. Como eu digo sempre, né? O que eu falo aqui, o que eu faço e acredito hoje. Talvez semana que vem lance uma tecnologia nova, eu mude de opinião. Mas por enquanto, o que eu tenho visto nas minhas andanças aí pelo Brasil é isso. Sim. A gente tá falando de financeiro, já entra em vendas, que é um negócio que a gente gosta bastante de conversar, e se deixar a gente já muda o rumo do podcast. Voltando então, uma dúvida que sempre te pedem quando a gente tá lá nas aulas, quando entra nessa parte do financeiro, sempre pergunto porque começa os mimimi, a galera querendo achar a parada milagrosa que vai fazer. E eu sei que vão perguntar isso, então eu já vou meter aqui a pergunta, que é: qual sistema que você usa? Eu uso o Eclética, né, que é o mesmo que o Shiba me indicou na época que eu conheci ele. Para mim, um super sistema de gestão. Mas, né, para os mimizentos de plantão, não achem que eu bato palma assim na frente do computador e o Eclética começa a fazer conta, me dá a formação do preço de venda, que ele ainda não é uma inteligência artificial que faça isso por mim. Já está perto de chegar num ponto, eu acho que exista alguma ferramenta que possa fazer um cálculo automático e tal. Mas qualquer sistema só funciona se você der informação para ele, né? Seja um caderno, ele só vai funcionar se você escrever nele, né? Seja uma planilha, ela só vai calcular se você colocar a informação dentro dela. Seja um software como o Eclética, só vai funcionar se você pôr a informação lá. Então, todos os sistemas são dependentes, eu costumo dizer, eles dependem de você. Se você não der para eles a informação, não vai funcionar. Se você não der a informação certa, não vai funcionar. Se você der a informação errada, pior ainda, porque dele vai te mostrar um resultado furado, está quebrado também. Então, eu costumo aconselhar as pessoas, e foi o caminho que eu fiz: aprenda a fazer na mão, depois aprenda na planilha e depois procure um sistema que te dê o mesmo resultado que está na tua planilha. Para aí você entender de onde os números vêm e não ficar refém de um sistema sem entender o porquê que ele está te mostrando aquilo, né? Isso é pior do que não ter sistema, na minha opinião. E a alimentação do sistema, ela vai muito dessa parte do estoque, né? Vocês fazem compras todos os dias lá, você recomenda que seja feito porque tem muito giro, né? Muito. Como que, entrando numa outra pergunta já junto, que a gente pode falar de estoque e rotina, porque hoje você tem uma pessoa que te ajuda no financeiro, é mais fácil para você, mas imaginando que você é dono do restaurante e não tem alguém para te ajudar no financeiro, que você vai precisar fazer isso, então você vai ter que cuidar de várias coisas que geralmente as pessoas cuidam sozinhas, né? Como que você organiza a rotina? Eu acho que mais com a cabeça, menos com os braços, né? Eu falo muito essa frase para minha equipe. Então, assim, se você tem que fazer tudo, é uma rotina que você tem que criar, né? Então, o que eu recomendo os meus alunos fazerem, e eu fazia lá no começo quando não tinha gente para me ajudar com isso. Se eu sei que eu tenho que lançar todas as notas do dia, quando eu vou fazer as compras, que na época eu tinha que fazer as compras também no supermercado, no atacadão, na empresa que vende legumes, frutas, hortifrutis, enfim, quando eu chegava lá, eu já pegava a nota e já organizava. Então, o que eu recomendo? Se é você que lança, organize para você lançar mais rápido. Então, eu tenho que separar o que é produto de limpeza do que é CMV, né? Então, quando eu vou passar no caixa, eu não misturo. Ou eu passo primeiro tudo que vai no CMV e depois produto de limpeza para ficar fácil de eu dividir. Ou eu já faço 2 compras para sair num cupom uma coisa e no outro cupom outra. Então, assim, não é desculpa você ser desorganizado. Você pode organizar para durante o teu dia você facilitar a hora de lançar. E já ia colocando uma pasta na ordem certa para lançar da melhor maneira possível, para que quando eu sentasse para lançar eu fosse o mais rápido possível. Entendeu? Então, cada um tem um jeito de fazer isso, né? Mas é importante você usar mais a cabeça e menos os braços. Quanto mais você se organizar ao longo do dia, fazendo as coisas para depois, quando você parar, se conseguir resolver mais rápido, melhor, né? Então, eu acho que é uma questão de realmente definir um horário para fazer aquilo todos os dias e já ir se organizando para quando chegar naquele momento, você não ter que ficar separando cupom, somando com a calculadora manual. Então, é muito mais uma questão de pensar do que de executar. Organizar o processo antes dele chegar lá, para quando chegar no momento de lançar, que é o mais maçante, né? Exatamente. Mas se fosse para você recomendar, assim, porque, por exemplo, o restaurante ele não funciona sem as pessoas na cozinha, precisa ter pessoas na cozinha. Alguns funcionam até sem garçom, por exemplo, se for só delivery é mais tranquilo, enfim. Mas, tipo,
a pessoa do financeiro, quando que você percebe que, cara, essa pessoa aqui agora ela é essencial, eu realmente preciso, né? Tenho que delegar para essa pessoa, qual que é o momento que o dono do restaurante perceber que ele precisa de alguém? Quando você está deixando de ser dono para fazer só o financeiro, né? Você tem que entender que as atribuições do dono são, além de controlar tudo, é ter visão de futuro, é ter tempo para conversar com os colaboradores, para pensar em cardápios novos, para analisar indicadores. Se você lança tudo e consegue analisar os indicadores, dar conta de conversar com todo mundo, dar o suporte que a tua equipe precisa e fazer tudo sem se sentir cansado, sem abrir mão da tua vida, você pode continuar fazendo. Chegou um ponto que você dá conta, mas você não consegue mais ter tempo de qualidade, você não consegue mais ter família, você não consegue mais, tá te custando muito a tua qualidade de vida, daí você tem que se fazer uma pergunta. Se eu contratar alguém, com esse tempo que essa pessoa me der, eu vou produzir mais dinheiro que o salário dela? Sim. Se a resposta for sim, você contrata. O que a maioria faz que é um grande erro? Chega nesse ponto, tá cansado, né? Porque tá fazendo tudo, tá correndo, tá dando o máximo que pode, e daí contrata o Henrique lá para cuidar do financeiro e diz assim, então agora que eu tenho o Henrique, não preciso mais trabalhar, né? E daí, lógico que não vai dar certo, porque daí você larga tudo, né? Então assim, você tem que entender que qualquer um que você vai contratar tá lá para te dar mais horas, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. Como que você faz mais coisa em um dia? Comprando horas de alguém, né? Então, eu, por exemplo, compro horas tuas para fazer a parte de marketing dos meus restaurantes. Se eu tivesse que me preocupar com isso todos os dias, quantas horas eu ia perder, né? Então, a minha conta é, o que o Henrique me cobra? Com esse tempo, eu posso produzir mais dinheiro cuidando da empresa, pensando em cardápio, analisando? Sim, eu pago o Henrique e acho que sobra uma grana ainda. Então, eu contrato, né? Tem que ter esse olhar, porque tem muita gente que a ganância sobe, quer pegar tudo para si, e aí acaba, o bicho pega, né? Eu prefiro ganhar um pouco menos e ter estrutura e me permitir descansar, me permitir ficar doente, né? Porque tem gente que não pode ficar doente, cara. Se pegar uma gripe e tiver que ficar deitado um dia, acabou a empresa. A minha empresa não, né? Hoje, com a estrutura do jeito que tá, se eu precisar me ausentar por qualquer motivo que for um mês, cara, com certeza eles vão dar conta. Sim. Com certeza. Então, para quem é sozinho, o ideal é ter uma boa organização, né? O que não foge do óbvio, né? Mas ter essa boa organização para ter esse controle. É se preparar melhor para o que você não gosta de fazer, né? Para agilizar essa parte que tem que ser feita e não dar desculpa, né? E aí, pro caso que nem você, que já tem uma pessoa no financeiro, como você até falou da questão de delegar e não delargar, né? Que é bem comum. Como que é a tua rotina como dono de restaurante para cuidar dessa pessoa e principalmente para confiar nessa pessoa? Porque o financeiro é talvez o cérebro, né? Eu digo, as venas é o coração e o financeiro talvez é o cérebro da operação mesmo. Então, você precisa de alguém que você realmente confie cegamente no que vai estar rolando ali. Essa pessoa, você abre, ela tem 100% acesso aos números? Tem alguma coisa que você esconde, enfim? 100%. Ela sabe quanto que eu tiro da empresa, quanto que eu gasto, tudo, sabe tudo. Não tem como esconder. Sabe por quê? Porque a matemática é exata, cara. Não tem. Ou é ou não é. É exata. Lá na escola a gente aprendia, né? Prova real, né? Conferir se a conta tá certa mesmo. Então, você tem que viver fazendo a prova real, né? Para saber se aquilo realmente tá certo ou não. Então, como eu tenho uma pessoa para fazer o financeiro, o meu papel passa a ser conferir o que essa pessoa tá fazendo, né? Então, ela precisa ser de confiança, porque ela tem acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo eu posso conferir o que ela faz, né? Então, como a matemática é exata, ou tá certo ou tá errado. Então, o que ele faz? Ele organiza para mim, e todos os dias quando eu chego na empresa, ele tá me esperando com as mesmas coisas. Então, todo dia tem um relatório com todas as contas que tem para pagar. Todo dia tem os fechamentos dos caixas do dia anterior. Todo dia tem os extratos dos bancos pra gente conferir, e todo dia tem uma lotinha lá com o dinheiro que entrou em espécie, que tá cada vez mais raro, mas que ainda tem, pra gente conferir. Então, todo dia ele me apresenta o que aconteceu no financeiro, mostra pra mim conferir, conta o dinheiro comigo na minha frente e diz assim, isso é o nosso financeiro. O que a gente vai fazer? Preciso que você autorize pagar esses boletos e tal, e tal, e tal, e se eu concordar a gente faz, senão eu questiono, a gente argumenta e faz. Então, assim, eu não perco mais tempo digitando código de barra, eu não perco mais tempo organizando boleto, imprimindo comprovante, indo na lotérica, indo no banco,
né? Isso Fazendo lançamento. lançando, que foi pago, né? Isso tudo não faço mais. Mas eu sei tudo que aconteceu na movimentação todos os dias, eu sei. Tem que confiar. É muito louco, porque esses dias eu tava com outro cliente lá que ele tem o financeiro, e aí ele tem 2 lojas, e eu pedi, na loja tal, como que foi semana passada? Ele foi bem? Tá, mas em números? Quanto foi em números? Peraí. Chamou o cara lá, dá o relatório. Eu falei, mas você não sabe de cabeça? Ele falou, não, é muita coisa, não quero falar errado e tal. Não, beleza. Daí o cara, é que a gente não tem o relatório ainda. Eu falei, mas como assim, cara, você não tem o relatório? O sistema não tá integrado? Tipo, o sistema só fica lá de venda só? Não. Daí ele falou, não, é que demora um pouquinho, a gente tem que baixar e tal. Cara, uma semana sem olhar pra loja, o que tava vendendo. Que, pelo que da nossa conversa aqui, o financeiro ele é muita rotina, né? É organizar a rotina e fazer tudo aqui, a mesma coisa todos os dias. Todos os dias. Outra coisa é redundância, né? Então, assim, se você delega uma parte do trabalho, você tem que ter a capacidade de conferir isso, né? O que eu faço? Por exemplo, pessoas que mexem com dinheiro dentro da empresa, quem são? O cara do financeiro e o cara do caixa. Esses são os que mexem com o dinheiro propriamente dito, né? Quem faz compra mexe com dinheiro, mas boleto, prazo, etc, né? Repõe o estoque. Então, o que eu olho? O que a gente faz? Por exemplo, no caixa. Todos os dias elas vendem, recebem dinheiro, cartão de crédito, etc, tiram um relatório. O nosso fechamento de caixa é cego. O que é fechamento de caixa cego? Ela imprime o relatório de venda no sistema, conta o dinheiro que está na gaveta, coloca tudo dentro de uma lote e manda para o financeiro. Ela não sabe, ela não tem como conferir quanto vendeu para fazer fechar o caixa. Entendeu? Por exemplo, ela não sabe exatamente quanto que foi vendido naquele turno no dia, porque senão ela pode conferir, se sobrar dinheiro, guardar um pouco. Tá, peraí. Ela imprime dos cartões de crédito, lá já não sai quanto vendeu? Lá sai, mas o sistema não mostra quanto passou no sistema de vendas. Entendi. Entendeu? Porque se eu der a oportunidade dela conferir, ela pode tirar a prova real. Isso é um problema. Então, ela é responsável pelas informações que ela coloca no fechamento. Então, quanto que recebeu de cartão de crédito? Tira os relatórios, confere, soma e alimenta. Quanto que recebeu em dinheiro? Conta o dinheiro da gaveta, alimenta o sistema. O sistema pergunta quanto que vendeu o cartão de crédito, quanto vendeu em dinheiro e quantas vendas, aquelas informações básicas. Ele não diz o quanto vendeu, o quanto tinha que ter ali. Entendeu? Mas dinheiro sim. É certo. Você entrou com 100 e no final tem que devolver 0. Ela ela conta e diz, eu tenho na minha gaveta aqui R$1.000. E informa para o sistema, eu estou colocando na gaveta aqui R$1.000. E assina dizendo que ela conferiu aquele valor, que aquilo está dentro do malote e vai para o financeiro. O financeiro abre a tela com uma outra senha e vê lá o sistema. Passou no nosso sistema tantos R$1.000, entrou tantos R$1.000, tem isso aqui? Tem. Vendeu tudo isso? Vendeu. Deu furo. Aí chama a menina. E é comum dar furo? Difícil. Hoje em dia, com essas rotinas, é difícil. Mas eu pago quebra de caixa, né? Pra poder descontar. Mas, de qualquer forma, como é cego, não tem malandragem, cara. Sim. Ou você diz o que tá ali, ou você não diz. Entendeu? Então, o que acontece? É redundante. O cara do financeiro pode conferir o que a menina do caixa fez. E ela também pode conferir o que o cara do financeiro fez, porque se der um furo no estoque, no caixa, ele vai ter que apresentar para ela o que está faltando para ela ter a oportunidade de se defender. Então, um confere o outro. E eu confiro os dois. Então, se tem 3 pessoas envolvidas, é muito mais difícil de dar um furo. Entendeu? Porque eu divido em etapas para que isso não aconteça. Percebe? Sim. Então, sempre tem que ter. Tem alguém que faz as compras e alguém que faz os pedidos. Então, quem faz o pedido dentro da cozinha do que precisa ser comprado, passa para o cara do compras compra e entrega para o cara que fez o pedido. Então, sempre um está conferindo o outro. Assim a gente consegue eliminar risco, né? Porque é impossível você ver tudo. Sim. Não tem como conferir tudo todo dia. Entendeu? Cara, eu tenho dó de quem não chega no final do podcast. A gente tá quase terminando, mas a melhor sacada vem sempre no final, porque é genial isso. Tem que ter, sempre tem que ter. Esse caso que eu falei que o cara, quando ele começou a descobrir que ele começou a controlar o financeiro e ele descobriu que tinha um sócio, que o cara tava roubando, o cara roubava ele no fechamento de caixa. Era no fechamento. Tanto que ele foi conversar comigo por uma melhoria do sistema, que se o nosso sistema tinha, que ele queria
receber no e-mail dele para ele poder conferir e tal. Era um negócio assim muito complexo que ele queria fazer para que fechasse o caixa e ele soubesse se o cara tava roubando ele ou não. Mas dessa forma é extremamente simples, porque se o cara estiver roubando, ele não vai arriscar, né? Manda um WhatsApp para esse cara e diz assim, procure um sistema que faça fechamento de caixa seco. Acabou. Ele não vai arriscar. E você falou, antes da gente terminar aqui, então o dinheiro passa pela pessoa do caixa, pela pessoa que controla o financeiro, mas às vezes pela pessoa que faz compra. Você dá dinheiro para essas pessoas? Eles têm um cartão de crédito? É tudo no boleto? Como que você recomenda que seja feito essas compras? Hoje, com a estrutura da minha empresa, todos os fornecedores são cadastrados e emitem nota fiscal. Em Videira, que é uma loja que é fora da cidade, que eu fico na maior parte do tempo, tem uma pessoa que tem um cartão de crédito corporativo da empresa para emergências. Né? Então, eu não tô lá, preciso de alguma coisa, tenho o cartão de crédito corporativo para fazer compra e ela presta contas do uso desse cartão corporativo. Mas, via de regra, os fornecedores, tudo prazo negociado, nota fiscal, então a pessoa ela pode comprar. Né? Outra coisa para conferir. Né? Então, assim, vem o pedido da cozinha dizendo que precisa comprar tal coisa. É emitida uma ordem de compra. Na ordem de compra diz tudo que comprou e o preço que pagou. Quando chega a mercadoria, tem a nota fiscal e a ordem de compra. Então a pessoa que vai receber a mercadoria pode conferir se o que foi comprado é o que está ali ou não. Por quê? Se você confere pela nota e eles colocaram outro preço na mercadoria do que você negociou, vai passar. Porque você não tem como comparar o preço que foi negociado. Que geralmente na entrada eles conferem se está vindo aquilo que você comprou, né? Não o preço que pagou. Eles conferem o que está na nota. Isso. Se o que tá na nota é o que tá vindo. Porque acontece muito assim, você compra frango, calabresa, bacon e queijo. Não tinha queijo, não fatura. Daí entrega só os outros 3 itens. Deixei o cara confere pela nota. Ele olha ali, o frango tá aqui, beleza. O bacon tá aqui, o queijo... Tá aqui, tudo que tá na nota tá aqui, assina e vai embora. O queijo nem lembra. Porque ele não comprou, foi outra pessoa que comprou. Daí, 8 horas da noite, alcance o queijo. Que queijo? Mas eu comprei. Mas não entregaram. Daí... Depois de 10 horas, o cara vai se ligar, entendeu? Então tem que ter uma ordem de compra. Porque se tá escrito queijo lá, o cara na ordem da compra, foi pedido 4 itens, entregou 3, Júnior, tá faltando um item aqui, cara, aconteceu algum problema. Entendeu? Ou negocia, liga lá, faz uma confusão, negocia, vou comprar carne e tal. Não, dou um desconto. Qual que é o desconto? Não, baixo 10%, o valor é tanto, você coloca na ordem de compra. O valor é tanto. E daí o cara... dá um migué lá e emite a nota com o preço cheio, ou esquece de digitar o desconto. Se confere pela nota, vai passar. Se confere pela ordem de compra, tá dizendo aqui que o Junte comprou a 48 e tá entregando 58, tá errado. Junte, acho que deu alguma coisa errada aqui. Você que errou a ordem de compra ou o cara que errou o preço? E nessa aí, a gente já pegou, muita coisa errada. Então, sempre os processos precisam ser auditáveis. Sempre. Um tem que conferir o outro. Mas aí eu já tô ouvindo um mimimi que, cara, mas você já fatura milhões, você já tem fornecedor há muito tempo, pra você é fácil. Chega lá pro cara e fala, a partir de hoje você só me vende com nota fiscal, ordem de compra, pagamento pra 30 dias, no boleto e pau. Porque você já tem um volume, né? Mas a maioria dos restaurantes não, né? Às vezes é um valor muito menor, são compras mais diárias, e enfim. Sim. Mas mesmo assim, cara, a ordem de compra, mesmo que você vá no atacadão fazer as compras você mesmo, fez a lista com o cozinheiro, ele vai te dar uma lista do que você tem que comprar. Você vai no mercado, no atacadão lá, vai comprar. Às vezes não tem um item ou outro. Você tem que dar chance do teu cozinheiro conferir o que você fez também. Entendi. Então, no caso, o cara vai lá, compra, avisa, isso aqui não tinha, ou se esquecer de avisar, você tem que ter uma chance de conferir. É muita... Daí o que acontece? 9 horas da noite falta... tem que sair correndo comprar no primeiro lugar que achar, vai pagar muito mais caro. No caso, o processo é a pessoa faz a compra e entrega pro cozinheiro a ordem de compra, o que ele comprou, com a nota fiscal. E ele vai fazer isso O cozinheiro tem que conferir se tudo que foi pedido veio igual, entendeu? Tem que saber. Mas aí, falando de dinheiro mesmo, pagamento, como você recomenda que a galera faça um cartão de crédito, um cartão com limite, dinheiro, débito? Independente, cara. Se você tiver controle, tanto faz a forma. O cartão de crédito, para quem não tem acordos bons com fornecedores de prazo, é uma ótima forma de ganhar prazo, né? Porque você vai lá, passa o cartão, você sabe que vai vir daqui 30 dias, 20 dias, sempre tem um prazo para pagar a fatura. Você pode trabalhar com aquele ingrediente e ganhar o dinheiro que você precisa para pagar essa fatura. Se você tiver controle, ótima opção. Se você não tiver, péssima opção.
Fui montar a hamburgueria recentemente, agora, a Vaca Amarela, comprei uma parte dos equipamentos no cartão de crédito. Por quê? Porque era mesmo preço de à vista se eu fizesse no cartão de crédito em 10 vezes. Pra que eu ia pagar, cara, né? Em 10 meses eu vou trabalhando com aqueles equipamentos, vou pagando eles. Mas tem que ter controle, né? Não pode comprar do jeito, tudo que quiser, do jeito que achar, porque uma hora a conta vem, né? Isso. E aí fazer essa rotina que a gente falou, de chegar, passar a nota pro financeiro, o cupom fiscal lá, enfim, o quanto gastou, qual cartão foi. Isso, e organizar. Porque vem a fatura, né, bicho? Sim. Daí tem que ter o dinheiro lá. E acredito que seja isso, cara. Não sei se você tem mais alguma coisa que você lembra, acho que a gente deu uma sacada muito boa aí. Tem várias sacadas incríveis aqui, tem muitas mais, né? Mas precisa mais uns 2 episódios, acho, só para falar desse tipo de controle, de coisa assim que pode acontecer dentro. Mas acho que a principal mensagem para fechar aqui é que tudo deve ser conferido. Tudo tem que poder ser conferido, tudo tem que ser auditável, né? Mesmo as coisas que você faz tem que ser auditáveis, entendeu? Então eu, como dono da empresa, também preciso ter processos que os meus colaboradores possam me auditar de alguma forma, né? Para saber se eu estou fazendo a minha parte também. Não adianta todo mundo trabalhar para segurar os indicadores se eu estou me servindo do caixa lá sem responsabilidade nenhuma. Como é que e daí vou ficar mal-humorado, porque a empresa nunca tem dinheiro, né? Você precisa entender que você pode ser o sabotador da tua empresa. Sim. Né? Então isso, apesar de dolorido muitas vezes, é importante que seja dito. Então, processos auditáveis são sempre mais seguros. Nada substitui uma empresa transparente, cara. Tranquilidade, chegar em casa sem medo de ter alguém te roubando. Sim. Não tem o que pague, cara. Não existe. Então tá bom, eu anotei aqui um resumo, né, pra gente não esquecer, porque o básico então é não admitir. Se você chegou até o final aqui, eu acredito que você tem capacidade para admitir, né, que precisa de ajuda, enfim, não vai ter problema com isso. Não misturar o dinheiro, né, pessoal com o dinheiro da empresa, e não só o dinheiro, o estoque também, porque a gente deu um exemplo aqui que às vezes é mais comum do que a gente imagina, né? A gente acredita que viu só nessa loja, né, mas pode ser que aconteça em outras. Eu já vi em outras. Já. Eu não lembrava. Não anotar, e aí eu anotar que entra no que você falou agora, que a rotina, eu acho que ficou muito claro do financeiro. Para organizar o financeiro é você ter uma boa rotina de anotar entradas e saídas e criar processos que são auditáveis para que você tenha controle mesmo que aquilo que você está anotando naquela tua rotina realmente tá funcionando. E aí, óbvio, entra no fluxo de caixa, enfim, custo fixo, variável, coisas que a gente falou, que entram no meio ali do financeiro, mas se você não tiver isso aqui que é o básico, não vai adiantar você ter um bom fluxo de caixa, até porque você não vai conseguir ter, né? Porque se você não anota, não tem uma rotina, você não vai conseguir ter controle daquele teu fluxo de caixa, custo fixo, e enfim. Perfeito. E é isso então, galera. Se você gostou, deixa o like e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.